O Matador é um clássico filme de ação de Hong Kong do final da década de 1980, ao mesmo tempo que esse remake que chegou ao streaming em 2024. Como eu nunca tinha visto o original, eu fiz o exercício de ver a versão original, ver o remake, e aí me deu a ideia de fazer esse vídeo, que eu acho que pode ser algo bem curioso, de comparar as duas versões, de como era o cinema de ação naquele período versus como é hoje em dia, ainda mais levando em conta que os dois filmes são dirigidos pelo mesmo diretor, que é o John Woo. Então fica o aviso, desde já, que vai ter spoiler dos dois filmes, e se você curtiu o vídeo, deixa o like. O John Woo escreveu e dirigiu o filme original de 1989, onde a trama se inicia com Ah Jong, que é esse assassino que durante um trabalho, tentando proteger uma civil, ele acaba cegando. E ao tentar corrigir o seu erro, o Ah Jong acaba cruzando o caminho com o detetive Lee Ying, que passa a caçá-lo. O John Woo também é o diretor desse remake de 2024, onde a trama acompanha a lendária assassina Zi, que durante um trabalho acaba poupando a vida de uma cantora, só que no processo acaba cegando essa mesma cantora, só que ela vai contra o que seu empregador queria, que era matar todo mundo que estava ali. Ter o mesmo diretor refazendo a sua própria obra não é exatamente algo novo. O Olivier Assayas pegou seu filme O Irmã Vep de 96 e em 2022 lançou uma minissérie chamada Irmã Vep. O Michael Haneke, que eu acho que talvez seja o caso mais conhecido, pegou seu Funny Games, né, o Violência Gratuita, lançado em 1997, e refez o filme em 2007 com o mesmo nome, basicamente o mesmo filme. Com The Killer, o original, como eu disse, o John Woo escreveu e dirigiu, e o remake ele só dirigiu, porque o roteiro ficou a cargo de 3 pessoas, o Josh Campbell, o Matt Sturck e o Brian Helgeland. Desses 3, o Brian é o que merece mais destaque, porque ele fez um filme que eu gosto muito, que é Coração de Cavaleiro, mas ele trabalhou em roteiros de filmes consagrados, como Chamas da Vingança, Sobre Meninos e Lobos, Los Angeles Cidade Proibida, inclusive ele foi indicado ao Oscar por roteiro por conta desses 2 filmes, venceu uma dessas adaptações, ele ganhou o melhor roteiro adaptado, ao passo que esses outros 2 que eu citei, o grande roteiro deles é Rua Cloverfield 10, e aí mais recentemente eles fizeram a atrocidade que é Cavaleiros do Zodíaco, Sensei, lá o início, que é um roteiro péssimo que desvirtua tudo o que é Cavaleiros do Zodíaco. E aí eu já retomo esse pensamento relacionado ao The Killer de 2024. E por mais que dê pra falar que os 2 filmes partam da mesma premissa, tenham estruturas semelhantes, não dá pra falar que eles são exatamente parecidos, porque cada um funciona quase como que um reflexo da época e do local em que eles foram feitos. Quando eu fui assistir o filme de 1989, eu imaginei que ia ser tipo uma ação desenfreada, só que me surpreendeu muito, narrativamente falando, o quanto esse filme é carregado no melodrama em diferentes instâncias possíveis. O filme desprende ali dos seus quase 15 minutos iniciais, mostrando o An Jung indo da igreja junto ali com o Sei, que é o seu contato / amigo, indo pro trabalho que dá errado, a consciência dele pesando, ele salvando e ajudando ali a Jeannie, que é a cantora, né? Nesse ponto a gente já sabe que ela tá com essa questão na vista que pode ser irreversível se ela não tratar logo, e aí ele decide ajudar ela. Tudo isso compreendido ali em quase 15 minutos de filme, o seu primeiro ato, por assim colocar. Para aí, então, a gente ser apresentado ao outro protagonista, o detetive Lee Ying, que ele tá agindo disfarçado, o disfarce dá errado, ele passa a perseguir lá o criminoso que ele tava atrás. Então, primeiro a gente se foca num personagem, depois a gente vai pro outro. O filme de 2024, por sua vez, muda essa estrutura e traz bem pro começo o detetive aparecendo, no caso aqui um policial, né, que é o Sei, interpretado pelo Omar Sy, que eu amo esse ator, e o nome do personagem vem muito em homenagem ao personagem do Po Chung Kong, e logo de cara a gente tem a sequência de perseguição dele atrás do criminoso que ele tá caçando, que curiosamente acaba sendo quase que mais próximo do que o produtor do filme original, o Tsui, queria fazer, que ele não gostou do corte que havia sido feito, ele queria que tivesse mais foco pro detetive lá, né? Ele queria que o filme abrisse com a sequência do policial, do detetive Lee Ying, só que isso acabou não acontecendo. E aí é curioso que a versão de 2024 acaba fazendo isso. Porém, entre as várias diferenças que tem entre a versão original e o remake, uma que me chamou a atenção está em seus protagonistas. O An Jong é esse assassino que trabalha para a Triade, assim como o contato dele, né, que também é um amigo Sei.
E a questão é que eu vejo que o Wan Jong, ele é um personagem quase que amoral a princípio, né? Que ele só faz ali os trabalhos dele, aparentemente ele não tem uma questão com a consciência, só que vem esse peso na consciência dele quando uma civil que ele estava ali interessado acaba se machucando e por consequência isso vai se desdobrando em outras coisas por personagem e também bate muito numa questão de lealdade que o filme trabalha, tanto da relação dele com o Sei e depois isso vai se estendendo também ao detetive Lee. E pra mim, é a junção desses elementos que eu citei que levantam o filme para esse lugar de drama bem pesado, onde o personagem tá num lugar meio melancólico até em certo nível, que é uma coisa também que me surpreendeu dentro do filme, seja as ceninhas que ele aparece lá tocando uma gaita, que lembra filmes faroestes, né, Clint Eastwood e tal, Sérgio Leone, enfim, ou também momentos que ele fala, a gente é um produto ultrapassado, os tempos são outros, são coisas que eu fiquei, nossa, que interessante tudo isso. Ao passo que a versão de 2024 traz essa visão mais ocidental de como o personagem tem que ser trabalhado, recente isso também, de a gente tem que ver o passado da personagem, da Z, para entender de onde ela veio e por que ela se tornou essa assassina, onde ela pergunta se a pessoa que ela vai matar merece morrer, onde ela acende uma vela para cada pessoa que ela mata, e aí a forma como o filme também coloca meio com as sobreposições dela acendendo a vela e aí vem a pessoa que ela matou. É um lugar muito de heroísmo mesmo nesse sentido, o que tudo bem ter uma visão diferente. Só que por consequência, eu acho que isso tira muito desse caráter que eu trouxe do original, que é muito legal, ao mesmo tempo que quebra toda a dinâmica que acaba surgindo entre a personagem e o policial. Porque nessa versão de 2024, tanto a Z quanto o Sei são ótimas pessoas, ele é o único policial honesto dentro daquele lugar totalmente corrupto. Então são dois bons contra o mal, basicamente, contra a corrupção, contra tudo que é de ruim. E se a gente olha pro original, na dinâmica entre esses dois personagens, nossa gente, tipo, toda a questão de que eles são basicamente a mesma pessoa, mas em lados opostos da lei, já é muito legal. Aí em cima disso você coloca essa camada que quanto mais o Li Ying vai conhecendo ali sobre as ações que o Wan Jong está tendo, mais ele vai se fascinando e vai admirando esse sujeito que ao mesmo tempo ele precisa aprender, que é uma outra coisa muito legal. E aí em cima disso acaba tendo um subtexto queer da relação entre esses dois personagens que eu fiquei meio fascinado enquanto eu tava vendo, fiquei, nossa, interessante isso daqui. E aí eu fui pesquisar sobre, e existem textos justamente apontando essa questão desse subtexto, não só dentro de The Killer, o Matador, né, quanto também em outras obras do próprio John Woo. Então isso é algo característico também na filmografia do diretor. E aí se a gente coloca esse subtexto pelo prisma de que filmes de ação são sempre colocados naquele lugar de filme pra macho, é a masculinidade aqui presente e tal, é muito legal. E quando você vai para a versão de 2024, nesse sentido, que tudo bem você mudar o gênero do personagem principal. Só que aí o policial você deixa igual, então meio que parte dessa camada de interpretação se esvai totalmente também no processo. E aí se a gente vai para a direção mesmo em si, que ambos os filmes são dirigidos pelo John Woo, tem um gap, né? Tem uma diferença de 35 anos entre ter dirigido o original e ter dirigido esse novo. E os resultados são meio bizarros, porque vendo o original, o John Woo, ali no final da década de 80, ele influenciou muito o cinema de ação hollywoodiano que veio nas décadas seguintes, ali com seu, como é que fala? Heroic Bloodshed, né? Que é esses heróis que sangram pra caramba, tem muita questão envolvendo de lealdade, a munição infinita que ele tem no filme, que inicialmente fiquei, que diabo é isso? Os personagens não carregam a arma, mas aí depois você entra na vibe do filme e é legal acompanhar a galera atirando sem parar, a câmera lenta que o John usa a todo momento para ressaltar a dramaticidade da cena. Um personagem vai tirar a câmera lenta, o personagem vai pular para tirar a câmera lenta, o outro vai tomar o tiro, câmera lenta. São coisas que fazem parte da assinatura do diretor em certo nível, as pombas voando para lá e para cá também. Isso influenciou muito, como eu disse, o cinema norte-americano. Diretores como o Robert Rodrigues, o Tarantino já citaram ele, o próprio Matrix vem nesse lugar de inspiração nesse tipo de cinema, de Hong Kong. O John Woo, quando ele fez a transição para dirigir filmes nos Estados Unidos, ele fez o Missão Impossível 2, que quando eu assisti, tem muitas dessas características dele presente, que foi um filme que as pessoas não entenderam muito bem, né, na época que saiu e tal. Tem um vídeo inteiro aqui no canal falando sobre Missão Impossível, vou deixar no card, que não é mais tão comum hoje em dia. A gente foi por um outro caminho, houve uma certa evolução em termos de direção de filmes de ação mesmo, né? Onde o John Wick, de 2014,
que vejam só, acaba fazendo 10 anos do seu lançamento também, moldou também como é o cinema de ação dessa década agora, por assim colocar, né? Que é muito esse balé da forma como o personagem anda e atira, tudo é muito ritmado, é tudo muito bem visto, tal. John Wick fez isso muito bem, que acabou influenciando também outras tentativas de John Wick no processo, enquanto que esse cinema de ação do John Woo é um tipo de balé, mas é um balé extremamente caótico. Já o John Woo de 2024 parece um diretor preso entre dois mundos, entre o passado dele, né, daquele tipo de ação caótica e tal, com a ação do tempo presente, que dentro desse filme é muito mais limpo, existe toda uma preocupação em recarregar a arma, que vai em contraste com o que eu disse sobre o filme original. E aí fica estranho quando a gente vai pro clímax do filme, em que ele quer abraçar uma extravagância, uma loucura, só que parece desconexo com o que vinha sendo feito até então, e aí soa apenas pouco vergonhoso. É tudo tão genérico e tudo tão não inspirado. E aí, voltando pro final do filme, eu acho engraçado que é quase que o oposto do que eu digo em relação ao Não Fale o Mal. Porque lá naquele filme, eu não vou entrar em spoilers aqui, tem uma questão. Aqui tem uma outra que faz eles irem para um outro caminho também. O original é um final bem trágico, porque a gente vê que tem toda a sequência de ação final, tem lá um impasse mexicano e tal, o que acaba levando o An Jong a morrer, a Jeannie perdeu a visão totalmente, e o Lee, inconformado ali, que o chefe da triade que causou tudo aquilo vai sair impune, mata o cara na frente dos policiais. É algo totalmente desolador pro final do filme. E aí a versão de 2024 apela pro final feliz pra todo mundo, onde o vilão, que é o contratante da Z, acaba morrendo, onde a moça, a Jen, recupera a visão, o policial consegue ficar vivo, ele vai seguir fazendo o trabalho dele, e a Z tá viva para continuar vivendo a vida dela. É um final, e aí de novo, em comparação com o original, meio covarde na forma como ele decide seguir por esse caminho feliz. Eu entendo o remake não querer seguir o mesmo caminho da versão original, porque o Matador de 89, ele é esse clássico onde muito é calcado, eu sinto, pela presença, pelo peso que o Chow Yun-fat traz pro personagem dele, para todo aquele drama. Mas é um filme muito estiloso, tem essas questões narrativas que eu trouxe e tal. A ação, ela é aquela caótica toda, mas é estiloso demais. E aí você vê o filme de 2024, ele não é nenhum problema dos personagens, dos atores, no caso, né? Porque eu acho que a Nathalie Emmanuel como a Z tá bem. O Omar Sy é um cara super carismático. Só que eu acho que todo o resto é o problema. É um filme que não sabe o que torna o original interessante e meio que perde todas essas características no processo. Não acrescenta nada de novo que exatamente seja interessante e no final só soa aquele filme de ação genérico que, se você for mais velho, era aquele filme perdido na locadora que você ia alugar porque não tinha um outro filme pra completar lá pra sair mais barato, ou se você tivesse sábado à noite sem ter nada pra fazer, o filme que passaria na Globo. É basicamente isso. E aqui no final deixa a pergunta pra vocês, qual dessas duas versões você viu, qual você mais gosta, e se você curtiu o vídeo, o like ajuda mais o YouTube a entender que esse vídeo é relevante, e assina o canal se você curtiu pra não perder outros vídeos como esse. A gente se vê na próxima. Tchau!